você. Oferecimento Unimed João Pessoa. Cuidar de você, esse é o plano. Estamos de volta com Mais Saúde e Você, agora para falar sobre jejum intermitente, que é um protocolo que muitas pessoas adotam para emagrecer. Mas será que essa técnica pode realmente trazer benefícios ou malefícios à sua saúde? É o que vamos ver agora na reportagem. Uma das técnicas utilizadas para quem quer emagrecer, está na boca de todo mundo, é o tal do jejum intermitente. Mas como ele é? Como é que funciona? Será que realmente faz efeito? Vamos tirar essas dúvidas a partir de agora com a nutricionista doutora Natália Reliane, que já está comigo. Ela é nutricionista comportamental e aí a gente já começa perguntando o que significa de fato o jejum intermitente, em que momento ele pode ser utilizado no nosso dia a dia. Bom dia, Sabrina, bom dia a todos. Então, o jejum intermitente, ele é um protocolo de emagrecimento, né, e restrição calórica. Onde muitas pessoas estão utilizando agora por questões de, vou emagrecer mais rápido, né? Então, eu acabo utilizando isso. Como é que é feito o jejum intermitente? Geralmente são intervalos onde a pessoa passa 16, 18 ou até 24 horas sem ingerir calorias, né? Então, sem comer nada. No intuito de emagrecer. E aí esses dias são intercalados. Às vezes faz dois dias na semana, 3 dias na semana, intercalados com dias onde a pessoa pode comer normalmente. E aí, o que a gente deve observar aqui? Existem algumas contraindicações, Sabrina, com relação ao jejum, né? Então, pessoas que são diabéticas não podem ficar longos períodos de tempo sem comer. Também pode haver casos de hipoglicemia, que não é interessante. E também algumas pessoas que já têm uma tendência a desenvolver um certo comer emocional ou uma compulsão alimentar que não é interessante. Então, é sempre avaliar de caso para caso, sempre acompanhado por um profissional. Nesse caso, atribuir essa questão do tempo de ficar sem se alimentar com os horários, tem alguma coisa a ver? Porque muita gente, inclusive, está utilizando mais esse jejum no período da noite até o outro dia. Isso é recomendável? Como é que você segue aí nessa orientação? Então, quando é um jejum que é mais natural, ou seja, a pessoa ela janta por volta das 18, 19 horas e aí ela só come no outro dia, 9, 10 horas da manhã ou até meio-dia e ela se sente bem com aquilo, né? Aquilo não faz falta, ela não sente uma fome ali naquele horário. Tudo bem, porque é um jejum que a gente fala que é um jejum natural, né, da pessoa. Mas quando ela sente fome, ela fica com sensação ruim de tontura, de mal-estar, só por conta daquele processo, daquele protocolo, aí nós não indicamos, porque realmente vai fazer mal no geral e é uma coisa insustentável a longo prazo. O jejum intermitente traz realmente resultado? A gente consegue ver o resultado do emagrecimento em quanto tempo? Então, o jejum intermitente ele tem sido muito propagado, principalmente pela questão dos famosos influenciadores digitais, né? Mas o que de fato faz a pessoa emagrecer não é de fato o jejum em si, o que inclusive precisa ser abordado com mais frequência, né? Com uma clareza melhor. O que faz a pessoa emagrecer é o déficit calórico. Então, independente se ela esteja em jejum ou não, ela vai conseguir emagrecer se ela tiver em um déficit calórico. E aí é importante a gente falar disso abertamente, que o que a maioria das pessoas, dos profissionais, inclusive, deixa a desejar de trazer isso. Mas sim, é um protocolo que você consegue ver resultados mais rápidos, mas nós precisamos ter muito cuidado com relação a querer resultados muito rápidos, porque geralmente são insustentáveis. A pessoa consegue esse resultado a curto prazo, mas a médio e longo prazo existe o efeito sanfona, que você reganha esse peso, né? E claro, eu não poderia deixar de fora a dica da nutricionista a respeito de quem vai começar uma dieta, de quem quer utilizar aí no seu dia a dia o jejum intermitente, quais são as recomendações, como é que a gente pode se adaptar no nosso dia a dia e já colocar aí à disposição. Vou fazer o jejum intermitente, então eu tenho que seguir quais regras? Então, o jejum intermitente, particularmente na minha abordagem, não é uma abordagem que eu indico o jejum, certo? Então, eu preciso falar disso abertamente, porque nós precisamos entender que um processo de emagrecimento, ele inicia primeiramente na sua mentalidade com relação à comida. Então, não adianta você fazer low carb, jejum intermitente, ou seja lá qualquer tipo de procedimento, de protocolo que esteja na moda e que gere um emagrecimento rápido, se você não vai conseguir manter aquilo na sua vida. Então, se você se imagina daqui até o resto da sua
vida fazendo jejum intermitente, ok. Mas se não, se é uma coisa que você quer rapidamente e depois você vê o reganho de peso, não é interessante que você faça, porque existem outras formas que você consegue educar a sua mentalidade e educar o seu paladar para que você consiga emagrecer de uma forma eficaz e que seja duradoura também. Né? Então, assim, mas ainda assim, quem opta por fazer jejum intermitente, que seja acompanhado de um nutricionista que passe, né, por algum profissional para entender se você está apto a fazer aquilo ou não. E vamos continuar falando de coisa boa, que os clientes da Unimed João Pessoa podem contar com o Interna Fácil. É um sistema online que busca agilizar a hora da internação. Confira. Cuidado Unimed João Pessoa é para todas as horas, até para aquelas em que você e o seu médico podem programar sua cirurgia. Conheça o Interna Fácil, o sistema online que agiliza sua internação para cirurgias eletivas no Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, com check-in sem sair de casa e todo o conforto do maior plano de saúde. Acesse unimedjp.com.br e saiba mais. Unimed João Pessoa, responsável técnico Dr. Fulvio Petrucci, CRMPB 5167. E olha só, agora a gente tem um assunto interessante. Não sei se você sabia, tá? Mas os cuidados com os cabelos devem mudar e se adequar a cada época do ano. Isso mesmo. Quem conta pra gente é a repórter Sabrina Barbosa, que conversou com a tricologista, que é a Valéria Nascimento, para saber quais as diferenças desses cuidados na época do verão e do inverno para os nossos filhos. Veja. Sabe aquela mudança do clima? Uma hora tá quente, outra hora tá frio, tá chovendo e faz sol? Transforma a nossa rotina, né? Mas também transforma muito a rotina dos nossos cabelos que sofrem com esses efeitos de mudança do clima. Por isso, nós vamos conversar agora com um especialista do sistema capilar, dos fios, especificamente a saúde dos nossos cabelos, doutora Valéria Nascimento, que vai começar tirando as minhas dúvidas. É melhor o frio? É melhor o calor? Essa mudança do clima? Como é que a gente pode cuidar melhor dos nossos cabelos com essa mudança das estações? Olá, Sabrina. Então, cada estação traz seus benefícios para o nosso sistema capilar, não podemos esquecer disso. O verão traz aquela temperatura mais quente, traz a questão também de mais, o cabelo fica mais seco por mais tempo, a exposição ao sol traz esse benefício. Já o frio também tem os seus benefícios, mas também a gente não podemos esquecer a questão da umidade. Sabemos que o frio tende a ressecar nossa pele e nossos cabelos, então isso traz um pouquinho de cuidado, um pouquinho mais de atenção ao nosso sistema capilar. Nesse caso, doutora, a hidratação é geral, ela é normal, tanto faz tá no período ali do verão, o pessoal que vai à praia, ou no frio, naquele mais aconchego, tem que estar sempre hidratando o cabelo? Quais são as orientações? Então, nesse período de frio, como você já apontou, a questão da hidratação. Pois a hidratação ela vem com essa ideia de repor a água no fio e sobre a nossa pele também. Então, é essencial a manutenção da hidratação semanalmente sobre os nossos fios e não esquecer da maior ingestão de água também. Uma vez que nesse período a gente esquece um pouquinho de tomar água, mas lembrando sempre que a nossa hidratação ela acontece de dentro para fora. E é aí onde eu pergunto, como é que funciona o nosso sistema capilar? Então, o nosso sistema capilar ele acontece de forma totalmente interligada à nossa saúde, ao nosso organismo. Ele não está desligado. Então, todos os nossos órgãos, seja o nosso intestino, nosso estômago, nossa circulação sanguínea, que é o aporte nutritivo para o nosso sistema capilar, está tudo interligado. E olha, pessoal, já vou aqui perguntando, tirando as minhas dúvidas pessoais, porque cabelo pintado, com mechas, né? Cabelo que tem aí sempre levando químicas, como é que a gente pode tratar melhor esse cabelo e que tipo de efeito danoso traz quando a gente quer pintar o cabelo, quando a gente faz algum tipo de, digamos assim, coloca produtos nesse cabelo, deixa dele ser natural para ser um cabelo aí cheio de produtos, como o meu, por exemplo. Me dá essa dica? Então, a partir do momento que o cabelo ele passa por uma transformação química, ele passa a ser dependente daquele ativo, pois ele foi totalmente transformado. Então, esse cabelo ele vai necessitar de reposição hídrica, lipídica, de hidratação. Então, todo esse cuidado deve se ter e sempre evitar excessos de grandes temperaturas, como o uso de chapinhas, pois esses produtos químicos já tendem a ressecar, retira demais os nutrientes que o fio tem naturalmente. E a chapinha vai estar intensificando essa ação de dano ao cabelo. E aí vem aquela pergunta sobre o frizz no cabelo, né? O cabelo está arrepiado, a gente acaba tentando arrumar, mas não consegue. Por que isso ocorre? Há algum efeito contrário à normalidade do cabelo?
Então, o nosso cabelo ele tem uma carga elétrica que é tida como carga positiva quando está com as cutículas abertas. E essa cutícula aberta vai trazer essa aparência de frizz. Então, está dizendo que esse fio está apresentando-se com a carga aberta, cutículas abertas, necessitando de hidratação, de um condicionamento, de um cronograma capilar. Então, se o seu cabelo está com excesso de frizz, intensifique na hidratação. E lembrando-se também que no período frio, os frizz tendem a aparecer. Então, intensifiquem aí a hidratação nesse período. Nesse caso, o pessoal sai de casa prontinho para trabalhar, segue ali sua rotina, mas acaba no meio do caminho levando um banho de chuva, molha o cabelo todo. Qual a orientação, qual a primeira recomendação nesse sentido para não estragar tanto os fios? Então, se saiu de casa e teve que passar por esse período aí de chuva, então, o ideal mesmo é deixar esse fio secar naturalmente. O que se deve se evitar é estar passando excesso de produtos na raiz do cabelo no intuito de assentar os frizz. Isso não pode, não é adequado, porque vai gerar resíduos nesse couro cabeludo e passando esse período, essa estação tão boa do ano, pode acarretar queda de cabelo. Exatamente. E aí, só para a gente finalizar, eu vou pedir a ela aquela dica básica, né? Que tipos de produtos a gente pode utilizar em casa? Tem alguma receitinha que a gente pode, ou algum tipo de, realmente, no dia a dia, um cuidado específico para os cabelos? E já aproveitando sobre todos os tipos de cabelos, ou tem diferença aí nos fios? Então, cada cabelo tem sua peculiaridade também, mas nesse período de frio, a gente deve sempre intensificar na hidratação. Esse período também é indispensável a higienização dos prendedores, pentes, escovas, fazer a higienização com água corrente, com detergente, deixa esse material secar naturalmente. Não devemos esquecer também a higienização das fronhas. Quem faz uso de touca que está tão em moda, a touca de cetim, lembre-se sempre, a touca de cetim ela é de uso individual e aquele elásticozinho que tem contato com a nossa pele, lembrando-se que quando nós dormimos, transpiramos, então aquela secreçãozinha ficando ali naquele elástico por muito tempo, sem ocorrer a higienização correta, também não é legal para proliferações de fungos, que deve ser feita a higienização semanalmente. Exponha os seus travesseiros à luz solar. É essencial também para ele evitar a proliferação de ácaros, também, que possa estar ali favorecendo a danos ao nosso sistema capilar. Então, se possível, exponha a luz solar, se não, pode ser a fonte de calor, como o secador também, certo? Evitar também excessos de cremes na raiz, nesse período, porque todo mundo quer assentar os frizz, então, invista em hidratação e não em cremes de pentear na raiz, pessoal. E, no mais, aproveitar essa época que é linda, é animada, podemos aí estar fazendo uso de tranças, de rabo de cavalo, o que vale é ser feliz, não perder a oportunidade de brincar. Pois é, né? Então já sabe que tem que cuidar de forma específica do nosso cabelo. Por isso que a gente vê, né, que ele muda, principalmente com o passar dos anos, o clima, a interferência que a gente sofre. Então, são dicas preciosas para a gente manter o nosso cabelo não só bonito, mas saudável também. E olha só, nada melhor do que um bolinho com café, não é mesmo? A repórter Sabrina Barbosa foi conferir uma receita deliciosa de bolo de pamonha com coco. E aí, bora aprender? Vamos ver. Entre tantas receitas típicas dessa época, nós vamos conhecer hoje um bolo diferenciado, mas com ingredientes que você já conhece, é a pamonha e o coco. Tudo junto numa mistura só. Quem vai me ensinar esse bolo de pamonha com coco é ela, a Carol, confeiteira. Carol, como foi que surgiu a ideia de você unir esses dois ingredientes tão tradicionais, que é a pamonha e o coco, e daí virar um bolo? Eu tive essa ideia assim, porque o tradicional sempre é bolo de coco, bolo de milho. Aí eu tive assim, eu falei, vou pôr um pouco de coco para dar um diferencial e um pouquinho de queijo ralado para dar um gosto diferente. Aí ficou gostoso, bolo de pamonha. Com milho, que juntou, né, o São João, a festa junina, o milho com coco, que todo mundo gosta. Muito bem, agora me conta o passo a passo para a gente fazer essa receita. Sim. Os ingredientes são bem simples, é bem típico mesmo daqui da região. É o milho, né? Aí vai o coco, óleo, leite de coco, farinha, açúcar, queijo ralado e os ovos. Agora vamos o passo a passo. Primeiro é a preparação do milho, é isso? Eu já faço, eu acho mais prático, o milho cozido, tá? Possa ser que alguém queira fazer com milho cru. Eu prefiro já o cozido. Então a gente vai debrulhar o milho, né?
Depois do milho todo já preparado aqui no liquidificador, como vocês estão acompanhando, vamos ao passo dessa mistura. O que é que vai acontecer agora, Carol? Agora eu vou quebrar os ovos e colocar no liquidificador. Para misturar aí junto com os outros ingredientes, né? Isso? Os outros ingredientes. São 4 ovos, tá? Conforme eu passei na receita. Agora, Carol, fica aí muita dúvida com relação ao milho ideal para escolher para fazer esse bolo. Você teve aí alguma diferença? Observou direitinho o tempo de cozimento do milho? Como é que foi? Eu deixei até uns 40 minutos, até passou acho que até um pouco mais, né, do certo, né? Mas para deixar ele bem assim, bem amarelinho, bem cozido mesmo, tá? E agora vai rápido. E agora vai misturar com os ovos e os outros ingredientes. Agora a Carol vai fazer a mistura do seco, que a gente chama aí, a outra parte do bolo. O que é que vai aqui de ingrediente? Agora vai o coco ralado. Eu uso coco mesmo, não compro aquele de saquinho. Eu compro o coco mesmo, peço para ralar, tá? A farinha de trigo. Queijo ralado. Uma pitadinha só de sal, então é bem pouquinho, tá? Pitadinha de sal e o fermento também, tá? Uma colherzinha de fermento. Agora eu misturo tudo, né? Aqui, ó. Os secos, né? Com que eu bati no liquidificador. Misturo bem. Eu não deixo bem misturadinho, ó. Essa é a consistência? Essa é a consistência, tá? Eu não bato tanto o milho e também não deixo ele tão em pedaços, né? Eu deixo ele mais batidinho, tá vendo? E o coco também, ele aparecendo aqui na filmagem, né? Nesse bolo tem um diferencial que você usa aí para sua receita, que seria a palha do milho. Em que situação a palha do milho vai? Eu coloco agora para assar o bolo, para dar esse diferencial de mostrar que é uma pamonha, né? Então eu unto a forma, lavo bem palha, né? Dou uma cortadinha e coloco para assar junto com o bolo. Após 40 minutinhos no forno a 180 graus, tá aqui o resultado. A gente já tem o bolo na mesa pronto para ser servido. A Carol vai cortar aqui para mim. Você tá vendo que a mesa tá bem ornamentada, já dá pra gente ver aí que o São João tá com cara de São João mesmo, porque o bolo, olha, já vem com a pamonha, igualzinho. É o bolo de pamonha com coco. Por conta dessa ornamentação que ganhou aqui, olha, a figura idêntica da pamonha, porque, olha, tem a palha do milho no bolo. Ficou bem assadinho, bem tostadinho, como a gente costuma dizer. Tá realmente a cara de bolo de pamonha. Cara e gosto de pamonha. Deixa eu te falar uma coisa. O cheiro, se a televisão, o pessoal de casa pudesse sentir o cheiro, já diz que realmente é algo muito saboroso. Agora eu vou experimentar. Gente, não dá vontade de parar. Não dá vontade de parar. É tão saboroso, você consegue sentir mesmo todo o ingrediente, o milho. Sabe aquele sabor do coco também? Ficou muito bom. O coco e o queijo eu consigo sentir aqui, Carol. Muito delicioso, né? Eu adoro esse bolo, particularmente. É o seu preferido? O meu mais gosto. Quando eu quero dar uma incrementada, também você pode pôr um pouquinho de goiabada. Olha aí, outra receita. Coberturinha em cima com goiabada também fica joia. Aí depois desse bolinho gostoso com café, né, a gente vai ficando por aqui. Mas essa receita aí aproveita para compartilhar, né? Uma excelente opção para esse final de semana, principalmente para o finzinho de tarde. E o programa Saúde Você de hoje vai ficando por aqui. Não esquece que na próxima semana a gente está de volta. E aí agenda aí, tá? 10h30 da manhã no sábado com reprise, sempre ao meio-dia no domingo. Então não deu para conferir no sábado, tem um domingo para você assistir e ficar por dentro de dicas preciosas para cuidar da sua saúde e da sua família. Até mais!